tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. Continuando os vídeos do apartamento, eu convidei a Graziela Nicolai, a nossa arquiteta, para conversar um pouco sobre os projetos do nosso novo apartamento. Ai, Grazi, obrigada! Só para contar um pouco para vocês assim como que a gente chegou até a Grazi. Assim que a gente comprou o apartamento, eu entrei em contato com uma amiga minha, a Aline, que ela trabalha nessa área de decoração. Na hora, assim, eu lembrei dela, do trabalho dela, e perguntei pra ela se ela tinha uma pessoa pra me indicar, e aí ela falou da Grazi e tudo, aí a gente veio aqui, adorou os projetos dela. Inclusive, a Grazi tem um Instagram incrível, se você curte decoração, referência, segue ela lá no Insta, vou deixar aqui embaixo. Tem muita referência bacana, assim, é uma galeria de fotos, tenho certeza que vocês vão se inspirar bastante. E fala um pouco do seu trabalho, Grazi. Assim como a Ju, a maioria das pessoas chegam aqui no escritório através de indicação, né, de um outro projeto, e isso é super importante, porque a pessoa já vem com uma referência boa, uma referência que deu certo, né, um projeto que aconteceu, que ela viu fotografado. Não é só simplesmente projetar, é fazer com que as coisas aconteçam também, que é o trabalho do arquiteto, e principalmente de quem mexe muito com a parte de interiores, que é o nosso caso aqui no escritório. Normalmente a gente faz vários tipos de projetos tanto de arquitetura quanto interiores, mas o grande foco hoje do escritório são os projetos de interiores, como o do apartamento da Juliana e do Lucas. E hoje você atende não só aqui em BH, mas em São Paulo também. Em São Paulo também. Em São Paulo também, e assim, né, dentro de acontecendo também outras procuras, né, no Brasil como um todo, a gente não tem nenhum problema não. Já fiz projeto em outros estados também. Agora a gente vai contar pra vocês as ideias que a gente teve. Infelizmente, gente, o Lucas não quis participar aqui da gravação, mas ele tá aqui atrás. E a gente vai contar um pouco como que foi, né, Grazi, esse processo, como que foi, assim, definir. Chegou aqui com várias ideias, né, Grazi? A gente queria fazer tudo, como todo mundo. Como a maioria dos clientes também, eles chegaram, tem um apartamento. Semana que vem nós já compramos, mas a obra precisa de ser resolvida, isso, a gente já modificou isso, o que você acha? E esse começo normalmente é muito rápido, porque normalmente as pessoas têm um time na obra, né? Não pode atrasar a obra como um todo, são vários apartamentos ali dentro do prédio, cada um com uma demanda. Então a gente tem que resolver essa parte inicial muito rápida, né? Na verdade até validando as opções que eles fizeram com a construtora, de deixar esse acabamento, mudar um acabamento ou outro. Na maioria dos projetos é assim, mas existem projetos também que a gente entra na concepção inicial do projeto, definindo qual é o piso, mudando tudo. Mas no caso da Juliana e do Lucas, eles fizeram umas escolhas super bacanas dentro do apartamento, que já tem uma configuração boa. A construtora entrega alguns acabamentos também de qualidade, então eles fizeram boas opções. Eu fiz só dar uma pincelada e, na verdade, validar as escolhas que eles fizeram inicialmente, né? Para depois a gente partir para essa fase inicial de decoração. Foi um processo desde quando, Ju? Desde o ano passado? Desde o ano passado que a gente tá aí conversando, estudando ideias, definindo acabamento, projeto. Isso. Mas assim, foi bem rápido, né? A gente aprovou assim de imediato assim, as ideias. Porque na verdade, algumas coisas a obra precisa lá atrás. Por exemplo, a parte de iluminação. A construtora já entrega a infraestrutura toda pronta para eles, mas essa infraestrutura depende do que a gente vai colocar no final do projeto, né? De onde vai estar a iluminação, que é muito em função do layout do apartamento, e a gente fez isso lá atrás. Então a gente gerou várias imagens dentro das nossas conversas, né, do que foi acordado entre a gente, de uma entrevista inicial que eu fiz com os dois. E esse layout é a base para todas as definições do apartamento. O layout é a distribuição do mobiliário dentro do apartamento, então com isso a gente consegue gerar iluminação, e daí a gente foi partindo para, vamos colocar esse tipo de acabamento, outro acabamento, enfim, a gente vai fazendo toda uma composição, misturando as texturas, padronagens de tecido, cores, até chegar num resultado que agrade a eles. E mesmo assim, a gente definindo tudo, apesar de não estar nada pronto ainda, só essa infraestrutura que está por trás do gesso, né? A gente ainda tem a possibilidade nesse momento, que é o momento que eles estão contratando o serviço de marcenaria, que já está toda detalhada, toda especificada, de fazer algumas mudanças como a gente fez hoje mais cedo, né, Ju? Alguns ajustes em função do que eles estão olhando, porque
A pessoa, quando começa a fazer um apartamento ou montar algum negócio que envolva arquitetura, ela fica muito mais atenta a esses detalhes. Então ela vê um acabamento ali e me passa, olha, gostei disso. Não, a gente pode usar isso. Aí eu vou tendo que equilibrar o projeto para também não sair muito do que foi pensado inicialmente. Então, gente, vamos comentar assim sobre algumas ideias assim que a gente teve, né? Isso. Eu acho assim, o nosso gosto, né, Grazi? Eu acho que é que a gente gosta de uma coisa mais clean, mais contemporânea, né? Assim, sem excessos. Eu acho que sem muitas misturas também, né? Acabamentos mais clássicos, atemporais, que daqui a 10 anos você vai olhar para sua casa, você vai estar com uma casa atual, né? Eu acho que esse modismo... Uma coisa assim mais eterna, né? Isso, mais atemporal mesmo. O modismo, normalmente, tudo ligado à questão de decoração e de arquitetura é muito caro. Então, às vezes, a pessoa se empolga. Eu vou colocar um material muito diferente, uma coisa vermelha. Aí você pergunta, você gosta mesmo daquele vermelho? Você vai conseguir conviver com aquele vermelho o resto da sua vida? Aí a pessoa leva essa questão para casa, normalmente ela fala, não, eu não consigo conviver com o vermelho, então eu gosto do vermelho. Então aí a gente realmente fala, ela quer o vermelho, ok. Mas normalmente eu direciono o meu trabalho muito em cima de escolhas atemporais. Né? A gente usa mais materiais naturais, a mistura entre pedras, madeira, texturas de tecidos, e isso que faz com que a decoração fique rica, não fique assim boba, né? Realmente que passe uma ideia de algo decorado, que foi pensado, harmônico. Essa que na verdade é a grande questão da arquitetura e da decoração. Eu acho que é a conjugação disso tudo além das formas, né? Sem esquecer da praticidade, que isso tem que ter no dia a dia. Como que a pessoa vai, a manutenção de um material ou de outro. Tem material que você não pode nem ver, não posso pisar. Então você não pode usar um material que você não pode pisar. E a gente também, assim, tanto o meu estilo quanto o estilo do Lucas, a gente, igual a Graça falou dessas coisas, por exemplo, muito de cor, a gente não gosta tanto. Então a gente optou por fazer algo assim mais clean, com cores neutras, que pudessem conversar tanto com o nosso gosto pessoal, e aí qualquer coisa a gente acrescenta uma cor num adorno, numa peça, numa almofada, mas as coisas, igual a Grazi falou, que realmente vão ter um custo alto, que é a parte de marcenaria, um sofá, a mesa, a gente, né, já chegou com a ideia de que a gente queria optar por tons neutros. E aí a gente pode começar falando da sala, né, Grazi? Sim. Na sala deles, que na verdade o prédio tem uma estrutura muito boa, mas ele tinha uma varanda muito grande. Então a nossa opção inicial foi integrar essa varanda à sala de alguma forma, sem perder o caráter varanda que o Lucas queria muito. A gente vai retirar são duas portas na varanda, a gente vai retirar uma das portas, com isso a gente consegue ampliar a sala de jantar e ficar com uma mesa de jantar maior, porque eles recebem muito. Então a gente vai ter uma mesa de 10 lugares na sala, mas uma parte da varanda vai ter um caráter mais de varanda. A segunda porta a gente vai manter, ela pode ficar fechada ou aberta de acordo com o uso do ambiente. O Lucas, né, quis fazer esse lado mais varanda, mais cerveja, cervejeira, adega. Lucas queria colocar tudo nessa varanda. Colocar tudo. A verdade é essa. E a gente tá, né? Inclusive, a gente pensou bastante se a gente iria ou não colocar a questão da churrasqueira. Tinha churrasqueira, realmente. Só que a gente optou por não colocar a churrasqueira. E fazer o churrasco lá embaixo. E fazer o churrasco porque o prédio tem uma área de lazer, então a gente... boa pra isso. Falando um pouco ainda dessa integração com a varanda, então uma das portas do apartamento, são duas portas que separam as salas da varanda, que é uma varanda grande. Uma das portas vai ser retirada e a outra porta, eu pedi que fizesse um deslocamento dessa porta para a gente aumentar um pouco da área útil da varanda, para deixar a varanda um pouco mais confortável e com isso, né, diminui um pouquinho a área de estar, mas facilita a questão da circulação e do uso mesmo da parte aqui da varanda, cervejeira e adega.
O que que acontece, gente? No apartamento que a gente tem hoje, a gente tem aquela parede, né, que divide a sala com a varanda e às vezes fica muito apertado quando a gente recebe muita gente. Não tem como o pessoal sentar direito para levantar, às vezes é um pouco desconfortável. Nada que atrapalhe, mas que em alguns momentos gera um desconforto tanto pra gente quanto pros nossos convidados. E a gente comentou isso com a Grazi. Aí ela falou, olha, então já que vocês querem colocar uma mesa que vai ter essa mesa tem um tamanho legal, assim, cabe... Tem 2,40 de comprimento por 80. Então é uma mesa boa, cabe até umas 8 pessoas. Que dá pra sentar ali. Aí ela falou, não, então vamos fazer o seguinte, vocês importam de perder um pouquinho da sala de estar e aí melhora essa circulação, vocês conseguem colocar uma mesa maior. E aí a gente optou por tomar essa decisão, até porque ainda assim a gente teria uma sala de estar confortável. E aí a gente conseguiu ter as duas coisas que a gente quer, né? Coisa que a gente fez também, pensando na sala e na varanda como um todo, a questão da integração, vários ambientes eles dão nessa sala, né? A entrada do apartamento é na sala, o lavabo ele se abre para a sala, a cozinha se abre para a sala e a circulação para a área íntima também se abre para a sala. Então, uma solução para a gente tirar aquele tanto de porta, né? Seriam 4 portas, além da porta da varanda, foi fazer um painel com portas pivotantes camufladas nesse painel, que vão, na verdade, ocultar de alguma forma essas várias portas e fazer com que o ambiente fique mais integrado. Esse painel serve também para fazer uma conexão entre tudo. Ele dá passa essa ideia de integração também. Ele vira até a parte da televisão e junto com esse painel para equilibrar, ele vai ser uma madeira escura. Para fazer um equilíbrio dessa madeira escura, a gente está fazendo alguns detalhes no mármore travertino Navona Bruto, que é um mármore que tem uma textura confortável, diferente, um begezinho, mais acolhedor, né? Para fazer um contraponto, né? Também com o piso, que é de mármore branco. Se a sala fosse toda no mármore branco, ficaria muito fria. No caso de usar o painel de madeira, o travertino e o mármore branco, a gente já consegue equilibrar o conjunto como um todo. Isso foi uma coisa até que me questionaram pelo fato do apartamento ser todo de mármore, como que eu ia fazer para trazer um aconchego na casa. E justamente essa parte da marcenaria, do painel, usar um outro revestimento também, isso já traz um aquecimento, né? Sim, até a cor da tinta que a gente estava escolhendo hoje, né, Ju? Eu falei, não, gente, vamos partir para uma tinta um pouquinho mais escura, justamente para trazer mais calor para a sala, para a gente quebrar essa frieza do mármore branco. Além disso também, de revestimento de parede que a gente está falando, a gente vai ter uma cortina né, na varanda inteira, por trás dela tem um blackout para conseguir usar o home de uma forma confortável, a TV da varanda também de uma forma confortável, e essa cortina ajuda a vestir o apartamento também como um todo e traz também essa sensação de acolhimento. Eu gosto muito da cortina de tecido nesse sentido, porque ela traz essa sensação de acolhimento. Nossa, e assim, eu acho que veste, né? Veste o apartamento. Às vezes a gente fica na dúvida na hora de investir nesse tipo de item, mas assim, uma coisa que até meu pai, assim, ele sempre fala comigo, que tem coisa que vale a pena, que compõe o apartamento, é um quadro, uma cortina e um tapete. Sim. Que na hora que você coloca, mesmo o piso sendo todo branco, dá um aspecto completamente diferente. Agora a gente tá em obra, o apartamento ainda não tá pronto, realmente fica um quadro branco que precisa de ser pintado. E aí a gente vai adicionando outros tons e vai dando esse aconchego, né? E na verdade hoje, a maioria da decoração, assim, na maior parte, a gente usa o recurso da marcenaria para solucionar algumas questões, como no caso aqui essa questão das portas, né, Ju? Mas para trazer esse ar de apartamento decorado também, que é uma coisa muito importante. A marcenaria é um item muito caro do projeto, é um dos itens mais caros do projeto, mas você consegue balancear a questão do orçamento, porque você tem poucos móveis para comprar depois quando você faz uma marcenaria projetada para o seu apartamento, sob medida. Então os móveis acabam ficando mais baratos em função dessa escolha, né,
que soluciona uma série de itens também. Uma questão também que a gente tinha na sala, que a gente tem na sala, assim, que é uma questão que definiu uma série de coisas no projeto, é que entre uma varanda, uma porta de varanda e outra, a gente tinha um pilar. Isso aqui é uma questão estrutural. A gente tem um vão muito grande. Se você não tem um pilar no meio, a força, aqui com certeza tem uma viga por cima desse pilar que descarrega toda a força da varanda, das varandas, dos pavimentos todos que estão em balanço no prédio. Aí ia ser uma coisa assim, né? Aí cai. O que a gente fez com esse pilar que sobrou no meio do apartamento e que a Ju mostrou, inclusive, pra vocês lá no vídeo, né, Ju? No vídeo do tour do apartamento. Esse pilar a gente resolveu fazer uma cristaleira, já que ela tem tanta coisa para guardar, tantos itens para colorir o apartamento depois, né? Que ele tá muito sóbrio, depois ela vai colorir com tudo. Com os meus 300 vasinhos, tô brincando, né? Assim não. Criou esse armário, né? Essa cristaleira, camuflando esse pilar. Então ela vai abrir, lá dentro vai estar tudo. A gente desenhou o armário internamente de acordo com as demandas dela, com os jogos americanos. Então vai ficar tudo super organizado e é uma forma de solucionar um pilar no meio do caminho. Tipo, esconder uma coisa que não tá sendo usada, né? Que na verdade tá ali só por uma questão de estrutura. E eu lembro direitinho quando a gente veio aqui e te mostrou o projeto, você falou, nossa, eu tenho uma ideia muito boa pra esse pilar. E aí era fazer o armário, assim. E esse armário a gente vai fazer, ele tem uma parede de um lado, do outro lado não tem. Então a gente vai construir essa outra parede e fechar com as portas, né? Isso. Saindo do pilar, que é o armário e cristaleira, nós criamos um balcão que fica atrás do sofá, em travertino também, em mármore travertino também, que é um elemento escultural no meio do apartamento, que faz uma divisão entre os ambientes, sem fazer aquele fechamento, né, Ju? Nesse balcão, a gente vai colocar 3 cadeirinhas, 6 poltronas, que seria assim, mais um lugar para você estar ali vendo um jogo, sentado atrás do sofá, tomando uma cerveja. Um recurso para sofisticar a decoração que eu uso muito é a questão das pedras, né? Essas pedras que a gente tem que são maravilhosas, as pedras naturais. Não colocar só no piso, mas subir com elas na parede, fazer algum detalhe. Depois a Ju vai mostrar pra vocês, né, Ju? Por exemplo, o painel da TV, onde a TV vai, a gente também colocou um mármore travertino. Então ele tá, na verdade, se repetindo em vários elementos da sala, fazendo essa integração entre os ambientes também. E conversando também, né, Grazi? Porque tem a gente, como a sala ela é meio ligada com a varanda, também tem um pouco de travertino na varanda, que aí também tem nesse balcão que fica atrás do sofá, tudo para poder ter uma sinergia, né? Assim, tudo. Isso, a gente vai repetindo o elemento, né, pra gente reforçar a ideia para ele não ficar só num detalhezinho. Então você repete ele na parede, no balcão da varanda também a gente está usando uma pedra, né? O tampo superior. E fica bem integrado, né? O apartamento todo, igual ela falou, quando ele tá todo aberto, você consegue ver que tem, assim, a sala tá conversando com a varanda, tá conversando com a sala de jantar, totalmente para poder dar aquela sensação de amplitude e ficar um ambiente bem legal, assim, para receber, que vocês sabem que a gente gosta muito de ficar em casa, curtir a casa. Então, quando a gente viu essa integração toda, a gente adorou, assim, a gente achou incrível e a gente achou que representa bastante o nosso estilo, né? Eu acho que isso é muito importante também. A Grazi, assim, ela conseguiu pegar realmente o que era o nosso estilo, assim, a gente não veio com nada muito pronto e de acordo com as conversas que a gente foi tendo, ela foi criando elementos que poderiam caracterizar como esse é o apartamento da Ju e do Lucas. Em relação ao mobiliário da sala, na verdade, nas imagens a gente propõe alguma coisa para dar ideia do que a gente está pretendendo. Mas não quer dizer que a imagem que a gente gerou aqui no escritório, a cadeira vai ser exatamente aquela. Enfim, né? Só para dar uma ideia, assim, de tonalidades, né? De estilo de mobiliário. Ou seja, né, Grazi, para ver o resultado final, tem que acompanhar os vídeos, tem que acompanhar lá no Instagram para poder ver como que vai ser o resultado final, porque, é claro, isso é um projeto, né? Um projeto e um processo. Que no meio do caminho pode aparecer uma cadeira diferente que ela gostou e eu vou ter que falar, olha, pode ser, pode não ser, a gente tem que ir, né? Vai adaptando. E a gente usou poucos móveis na sala, mas móveis maiores, que eu acho que essa ideia de salpicar muita coisinha pequena, eu não acho que é uma ideia válida no caso do projeto quando ele é integrado. Então a gente está usando um sofá grande, uma mesa de jantar grande, até a mesa da varanda também é grande.
E na verdade a gente também gosta disso. Eu queria muito ter uma mesa de 10 lugares, né, Grazi? Inclusive hoje tivemos que mudar a cabeça do meu marido, que queria diminuir e colocar uma mesa de 8, mas aí a Grazi falou, não, pode colocar tranquilo, porque o apartamento tem espaço, vai ficar legal, vai ter uma circulação boa. E a gente realmente tá procurando fazer algo assim mais definitivo mesmo. A gente gostava de cozinha colorida, né? Aí eu falei, não, eu gosto mais da cozinha mais tradicional mesmo.